e tudo mais. Mateus capítulo 1, versos de 1 a 17. Hoje nós vamos começar essa série, Um Rei Diferente. Nós vamos ter no dia 23, amados, já colocar aqui o cronômetro para me orientar. No dia 23 nós vamos ter a nossa celebração de Natal com a cantata, que terá esse nome, Um Rei Diferente. Não é uma cantata, mas é um grupo de crianças que vai vir apresentar aqui, mas vai ter mensagem. Eu estou falando que não vai ser uma cantata, porque quase sempre uma cantata envolve o tempo todo do culto e vira uma apresentação. Não vai ser uma apresentação, vai ser uma inspiração para a mensagem que nós vamos estar fazendo no dia. E essa série de mensagens é para preparar o nosso coração acerca desse rei. Um rei diferente. Tá ok? Então eu quero parabenizar os pais que têm investido para que as crianças venham nas quintas. Tia Débora vai precisar de mais uma noite aí, já marcou. E amanhã, 7h30, ensaio. Tá ok? Que a gente precisa que as crianças e o restante do pessoal esteja participando. Amados e amadas, um rei diferente. E a mensagem desta noite vai ser, Mateus, a gente combinou, mas a família de um rei. Qual é essa família? Quem é a família de Jesus? Por que logo nessa genealogia, em Mateus capítulo 1, versos de 1 a 17, nós encontramos elementos para afirmar de que Jesus foi um rei, e um rei diferente, né? Então, acompanhem comigo a leitura do texto, que terá realmente repercussão no meu e no seu coração. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Só aí já é uma dica, tá? Filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar, Fares e Zara. Fares gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Abinadab, Abinadab gerou Nazom. Nazom gerou Salmão. Salmão gerou de Raabe, Boaz. Boaz gerou de Rute, Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou daquela que havia sido mulher de Urias, Salomão. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Osias, até eu estou confundindo aqui, né? Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos na época do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Assim, todas as gerações de Abraão até Davi foram 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. Do exílio na Babilônia até o Cristo, 14. Deus, por favor, fale ao nosso coração nesta noite, que não haja realmente distrações, para que a sua palavra alcance nossos corações, no nome de Jesus. Amém e amém.
Amados, pode parecer estranho se começar um evangelho com uma genealogia. Talvez você não esteja acostumado a isso. A nossa mente ocidental não está acostumada a trabalhar com genealogias. A maioria de nós, infelizmente, conhecemos mal os nossos bisavós. Quantos aqui têm lembrança dos seus pais? Certamente. Dos avós? Certamente. Dos bisavós, sabe o nome? De parte de pai e de parte de mãe. Bisavós. Turma boa aí, hein? Eu achei que era fraquinho. Mas eu vou complicar. Tataravós. Sabe o nome de todos? Tá mentindo para Deus não, hein? Mas se eu for falar depois, mais para trás, o tatatá, nós não temos, amados. Os europeus têm costume de pegar o sobrenome da família, ter aquilo que se chama do brasão da família. Nós, muitas vezes, amados, não conhecemos. Mas os judeus, em especial, até os nossos dias, eles são muito dados à genealogia. Por quê? Porque genealogia fala de origem, fala de identidade. E eles valorizam muito isso. Mateus, começando seu evangelho com genealogia, já faz parte de um propósito dele. O Arthur Ockham Pink vai ter um artigo, quem quiser depois eu posso mandar, Por que 4 evangelhos? E ele fala sobre o evangelho de Mateus, dizendo o seguinte: em Mateus, Cristo é apresentado como filho de Davi, rei dos judeus, e tudo em suas narrativas gira em torno dessa verdade. Isso explica porque o primeiro capítulo é a apresentação da genealogia real de Cristo. E o segundo capítulo fala da viagem dos sábios do Oriente que chegaram em Jerusalém perguntando. Qual foi a pergunta que os magos fizeram lá no palácio de Herodes? Capítulo 2 de Mateus, versículo 2. Quem quiser pode pegar uma colinha aí. Onde está o rei dos judeus recém-nascido? E nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus nós temos o Sermão do Monte, que é na verdade o manifesto do rei. Essa é a expressão de Pink. Mas eu gosto muito da ideia de John Stott, que dizia de que o Sermão do Monte é a constituição do reino de Deus. Então, Mateus, amados, eu não quero entrar em detalhes, é o evangelho do rei de Deus, de Jesus como o rei dos judeus, o rei prometido, o filho de Davi. E isso vai estar em outras ocorrências ao longo de todo este livro. E nós temos então como ideia central, grande ideia dessa genealogia, a seguinte frase que eu pego emprestado do grande C.S. Lewis, que se estivesse vivo, no dia 29 de novembro passado, estaria completando 120 anos. Então, uma homenagem aí aos 120 anos de nascimento de C.S. Lewis, essa frase de um livro que você precisa ler e reler, que é O Cristianismo Puro e Simples. Há um trecho num dos capítulos em que ele fala isso. E que para mim é a grande ideia desta passagem. O Filho de Deus se fez homem para que os homens pudessem tornar-se filhos de Deus. O Filho de Deus se fez homem para que os homens pudessem tornar-se filhos de Deus. Logo de cara, amados, dando um clique aí, Mateus, nós temos as origens do Natal. As origens do Natal. É o currículo genealógico de Jesus. O texto começa, livro da genealogia de Jesus. Se você quer uma versão bem contemporânea, Nova Versão Transformadora traduziu assim: este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi e de Abraão.
Curiosidade bíblica aqui. Lucas tem a mesma genealogia, só que Lucas, ele fala a partir de Adão chegando, ou melhor, de Jesus indo até Adão e Adão de Deus, né? Seria uma genealogia, então, decrescente, podemos assim afirmar, e reforçando a linhagem de Maria. Mateus começa, então, de Abraão, tá ok? Indo até Jesus e o faz, então, apresentando a linhagem de José. Ambos, então, José e Maria, eram de linhagem real. Jesus era rei, Marco Giovanni, tanto de parte de mãe, quanto de parte, entre aspas, de pai. Porque José foi o pai legal de Jesus, não o pai real de Jesus. Ok? Isso é muito importante a gente frisar e daqui a pouco Mateus vai deixar muito claro isso. Jesus Cristo é filho de Davi em primeiro plano, filho de Abraão. Com isso, Mateus faz questão de relacionar Jesus com todas as promessas messiânicas. Eu poderia estar lendo aqui Gênesis 12, 3, Gênesis 13, 15, Gênesis 22, 18, 2 Samuel 7, 12, para falar sobre a linhagem de Davi, 2 Samuel 7, 13, 2 Samuel 22, 51, mas eu vou citar apenas alguns. A linhagem de Abraão, Gênesis 12, 3, nós lemos no início do culto: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Gênesis 13, versículos 14 e 15, você conhece a história. Abraão sai da tenda e o Senhor pede para que ele levantasse os olhos e olhasse desde o lugar onde ele estava, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. E Deus disse a Abraão: toda esta terra que vês eu hei de dar a ti e à tua descendência. No original, descendência é semente. É a mesma palavra para nossa palavra gene. Por isso, genealogia de Jesus. Está fazendo essa relação? É a história da descendência. Tá ok? Em 2 Samuel 7, 12 e 13, a promessa a respeito de Davi foi dada. Quando teus dias forem completos, o Senhor fala a Davi: vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Aí eu sei que você está sentado aí e está falando: é, pastor, é Salomão, não é? Nina não. Porque o versículo 13 diz: este edificará uma casa ao meu nome. Ah, é Salomão, pastor. Mas leia mais: e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Salomão não reinou para sempre. Reinou? Em 2 Samuel 22, 51, o texto diz: ele é a torre da salvação do rei, usa de benignidade com seu ungido, com Davi e com a sua descendência para sempre. Vamos de novo aos Salmos. A gente sempre tem que voltar aos Salmos, né? Salmo 89, 4. A tua semente estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. Eu vou insistir por mais uma citação do Salmo 89, 36 e 37. A sua semente durará para sempre, o seu trono como o sol diante de mim será estabelecido para sempre, como a lua e como uma testemunha fiel no céu. É fato, amados, e aqui eu me reporto ao mestre falecido Carlos Oswaldo, que dizia o seguinte: significativamente, Jesus é apresentado primeiro como filho de Davi, um título claramente messiânico, porque a sua segunda credencial, ser filho de Abraão, era um título que associava as bênçãos universais prometidas
ao patriarca. Então, amados, não é assim uma escolha casual. Mateus está escrevendo o evangelho e diz, eu vou falar filho de Davi e filho de Abraão. Não, não. Há um propósito cristológico, messiânico, profético nisso daqui. Filho de Davi, filho de Abraão. Por isso, amados, eu digo e dito quantas vezes forem necessários aqui, o Natal não tem relação apenas com o nascimento. Natal é uma vinda. Natal, o meu Natal foi apenas um nascimento, o seu também. Agora o Natal de Jesus, que é o Natal que é celebrado hoje, e será celebrado daqui a alguns dias, é a vinda do Rei. O Rei chegou. Por isso, quando a gente está falando das origens do Natal, e talvez, amados, não exista uma festa que tenha um sentido tão claro, tão evidente. Vou abrir um parênteses aqui para dizer para vocês, eu gosto do Natal. Eu assisto filmes de Natal, tem muito filme que não tem nada a ver. Não vou falar do filme que eu falei para os homens hoje na IBD. Mas eu gosto, amados. Assisti, por exemplo, o príncipe, a princesa e a plebeia, parece. As meninas se trocam na véspera de Natal, a princesa queria ser plebeia, a plebeia. Eu até choro. Eu não sei, eu repito, eu estou ficando estranho depois dos 40 anos. Natal é uma época que mexe com a gente. Agora, a gente precisa entender, amados, que o Natal é uma vinda. Apocalipse 13:8 diz, e adoraram a todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha para mim aqui. Se o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo, ele já nasceu para morrer. Mas mesmo assim, amados, nós entendemos a sua vinda como sendo algo augusta. Por quê? Porque foi o cumprimento de promessas, de profecias. Embora os nossos irmãos puritanos do século XVII não comemoravam o Natal, e até hoje tem algumas comunidades neopentecostais que não celebram o Natal. Por quê? Eles dizem, Arthur W. Pink, por exemplo, que a gente está estudando, e eu já citei aqui uma vez, ele dizia, não há nenhuma base bíblica para se comemorar o Natal. E eu diria para ele, se eu pudesse, mas também não há nenhuma base bíblica condenando a celebração do Natal. E o Natal é o cumprimento de promessas. Logo, é importante sim que a igreja se lembre do Natal. Muito bom reafirmar aqui que os textos bíblicos do Natal são relatos do que de fato aconteceu na história. Livro da genealogia de Jesus Cristo. E todos esses nomes que eu não vou repetir, são nomes de pessoas que existiram fidedignamente, historicamente comprovados. Pastor, mas houve então um encurtamento da genealogia? Claro. Esse gerar aqui não é um gerar de quanto pai que gera um filho. Muitas vezes é uma geração legal. Houve um encurtamento para quê? Porque Mateus queria fazer a genealogia em 3 partes. De Abraão até Davi foram 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14. Do exílio na Babilônia até o Cristo, por que 14? Espera aí. Espera aí que tem um sentido lógico, porque 3 vezes o número 14. Jesus, amados, no Evangelho de Mateus é chamado filho de Davi várias vezes. Não vou ficar delongando, mas em Mateus 15:22 é a mulher cananeia, um dos textos que eu mais gosto. A filha endemoniada chega para Jesus e diz, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim que minha filha está horrivelmente, miseravelmente endemoniada. Em Mateus 21:9, Jesus está chegando em Jerusalém, próximo do dia da sua crucificação, e uma multidão o saúda cantando, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Em Mateus 21:15, Jesus percebe e é visto, e os principais sacerdotes e escribas sabiam das maravilhas que ele fazia, e um grupo de meninos, está aí uma história que pouca gente
Preste atenção, um grupo de meninos clamou no templo: Hosana ao filho de Davi. Isso causou forte indignação das autoridades religiosas. Em Mateus 27:11, Jesus é apresentado ao presidente, ao governador, e ele o interroga, e Jesus faz a seguinte pergunta, foi para Pilatos, não é? És tu o rei dos judeus? E Jesus responde: tu o dizes. E em Mateus 27:37, o próprio Pilatos manda colocar uma tabuleta acima da cabeça de Jesus com a sua acusação, o que era comum no seu tempo. E estava escrita nessa tabuleta o quê? Este é Jesus, o rei dos judeus. Então a imagem que Mateus nos passa de Jesus é de um homem que nasceu para ser rei. E ao longo então das páginas do Evangelho, Jesus está envolto em púrpura e ouro da realeza. Essa tábua genealógica aqui é inspirada aos mesmos moldes de Gênesis capítulo 5, versículo 1. Mas vai se repetir em outros trechos. Levítico vai ter, e Samuel, e depois Crônicas, e por aí vai. Não é? Jesus não é uma figura isolada, não é um inovador. Ele é fruto de uma história. Preste atenção. Com nomes, repito, reais. Fica claro que Jesus não poderia ser aceito como Messias se não fosse comprovado por meio de registros genealógicos que ele era filho de Davi. Pois os judeus acreditavam que o Messias viria da linhagem real de Davi e que nasceria em Belém, a cidade de Davi. E Jesus nasceu onde? Justamente em Belém. Ok? Agora, algo diferente nessa genealogia, que merece o meu destaque nesta noite, não era comum se citar o nome de mulheres em genealogias. Eu lhe desafio a essa semana fazer um estudo nas genealogias do Antigo Testamento. Você não vai encontrar nome de mulheres. Apesar que a mulher que gera o filho, essa geração aqui, repito, é uma geração legal, institucional. É o pai que dava nome ao filho. Só para abrir um parênteses, o pai que dava nome ao filho. Mas quando Jesus foi apresentado que iria nascer a José, o anjo já falou: e você colocará o nome dele de Jesus. Ele contrariou as regras. José não teve direito nenhum de dar o nome, porque Jesus seria o filho de Davi, o rei dos reis. Mas nesse texto aqui, Mateus faz questão de citar 4 mulheres. Olha para mim aqui mais uma vez. Se eu fosse escrever as genealogias, ou você, nós iríamos colocar as 4 mulheres mais. Sim ou não? Se é para colocar mulher, vamos colocar as tops. Tipo, Sara. Está na genealogia? Sim ou não? Não. Podia colocar Raquel, a esposa preferida de Jacó. Está na genealogia? Não. Mateus faz questão de colocar Tamar, Raabe, Ruth e a mulher de Urias. Olha, depois você pesquisa, porque não vai dar para eu contar a história de todas essas mulheres aqui. Tamar. Tamar foi aquela nora de Judá, em Gênesis 38, depois você vai lá e leia, que seduziu seu próprio sogro. Se vestiu de prostituta e ficou rodando a bolsa na entrada da cidade. Jacó chega e ela... Judá chega, mas há uma história por detrás.
Tamar havia sido esposa de filhos de Judá que morriam um após o outro. Essa mulher era terrível. Morre o primeiro, morre o segundo. E havia o terceiro, que Judá... Ele ficou com medo, cara. Essa mulher é fatal. Seria uma viúva negra dos Vingadores. É isso mesmo? E Tamar então seduz o seu sogro para ter uma geração com ele. Judá poderia, ao descobrir isso, colocá-la à exposição pública. Ela poderia até ser apedrejada, sim ou não? Mas Judá reconhece o seu erro e ainda diz, depois você vai lá no texto, ela é mais justa do que eu. E está na genealogia de Jesus. Segunda, Raabe. Raabe era uma prostituta. Ela sim, ela não se vestia de prostituta. Ela era uma prostituta que atendia num estabelecimento próximo ao muro de Jericó. Os homens de Israel chegaram para dominar a cidade e ela generosamente esconde esses homens, esses espias. E depois então pede que fosse salva. E a Raabe foi revelado, coloca uma fita vermelha na janela da sua casa, porque quando houver a invasão, você será protegida. Olha para mim aqui. Fita vermelha na janela, apontando para o quê? Para o quê? O sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Raabe viu o que você só vê se receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Raabe, a fé de Raabe. Raabe, amados, ela é tão evidenciada na Bíblia que até na galeria da fé ela está. Você não está, ela está. Ela está. Terceira mulher, Ruth, a pagã, a moabita. Ela era uma mulher pura, mas como moabita, ela não poderia cultuar ao Senhor. Mas no Antigo Testamento ela é honrada pelo amor e devoção que ela teve à sua sogra. Atenção, noras aqui. Aprenda com Ruth. Ruth chega para sua sogra. Esse texto muitas vezes é exposto em casamentos e tudo, mas é nora para a sogra. Né, Dani? Para sua sogra. Onde você for, eu vou também. Você poderia ter demorado, né? Onde você pousar, pousarei eu. Olha, e eu digo ao Senhor, que aconteça para mim, Fernanda, algo assim de pior, se algo que não seja a morte me afastar de ti. Até me arrepio, noras. Ruth é tão abençoada que ela tem um livro na Bíblia com o nome dela. Só 2 livros da Bíblia têm nome de mulher. Ruth e Esther. Mas Ruth, amados, ela é especial porque Esther era judia. Se tornou rainha, a história dela é mais bonita, mais cult. Ruth não. Ruth é uma estrangeira, está muito em voga falar sobre isso, né? Uma imigrante que chega em Belém, mesma cidade de Davi, mesma cidade de Jesus. E ela é, só para encurtar a história, é a avó de Davi. Só isso.
Só isso. E a quarta mulher? A mulher de Urias. Mateus nem fala o nome dela. Mas quem conhece da Bíblia sabe. Qual era o nome dela? Batseba. A mulher de Urias. A mulher que Davi a chamou. Eu não vou dizer seduzir, porque rei não seduz, rei manda. Eu já ouvi pregadores, amados, sentando a lenha em Betseba. A mulher fácil, tomando banho de janela aberta. É uma ignorância assim. Tem alguns pregadores, amados, que só a misericórdia de Deus. E tomando banho de janela aberta. O rei está de cima, no palácio. O rei que tinha que estar na batalha. Segundo o rei está escrito lá, no tempo que os reis deveriam estar na batalha, Davi está passeando. E mente vazia, minha avó dizia, é oficina de Satanás. E ele manda buscar Betseba. Dorme com ela. Tem um filho com ela. Deus leva o filho dela. Mas depois, mais tarde, Deus honra. Porque Davi manda matar Urias. Você sabe da história, né? Davi foi um devasso. Mas a mulher de Urias, Betseba, é honrada. Porque ela é mãe de quem? Salomão. Por isso que está na genealogia de Jesus. As 4 mulheres na genealogia de Jesus são símbolo de que o pecado se tornou poderoso, mas igualmente a graça de Cristo é muito mais poderosa ainda. Por isso que uma mulher que tem filho com sogro, uma prostituta, uma imigrante e uma mulher que foi violentada pelo rei, todas elas, usando uma palavra chique, uma palavra que você vai aprender, proscritas da sociedade. O que é proscritas? São pessoas que não são de boa família, não são de boa índole. Eram pessoas, amados, que certamente as outras diziam o seguinte: o quê? Tamar? Você viu o que ela fez? Raabe? Estou fora. Os filhos, as mulheres conversavam: não, meu filho, na casa dessa mulher você não entra. Mas ela entrou na casa de Jesus, na família de Jesus. Há esperança para você, mesmo que você tenha um passado torto, mesmo que você tenha uma família toda estranha. Quantos tem famílias estranhas aqui? Não levanta a mão, não. Todo mundo já levantando. Não. Baixa a mão, por favor. Deus abençoe. Amados, Paulo vai dizer aos romanos: onde abundou o pecado? Onde abundou o pecado? Por isso, amados, que Mateus aqui quebra o protocolo. Eu fico imaginando Mateus escrevendo assim, diz o seguinte: rapaz, eu vou fazer uma coisa diferente aqui. E fez. Escreveu então a sua genealogia, incluindo essas 4 mulheres que foram evidências da graça de Deus. Eu me lembrei agora do meu professor, nosso professor João Falcão Sobrinho, já falecido, está na glória. E um dia perguntaram para ele numa aula de aconselhamento pastoral familiar. Tinha essa matéria, aconselhamento pastoral familiar. E a pergunta era sobre aborto. E perguntaram para ele: pastor, uma mulher que é estuprada, ela pode abortar legalmente no Brasil. Por que o senhor é contra o aborto em toda e qualquer situação? E ele explicou base bíblica, aquele jeito todo paciencioso. Mas o seminarista, que não tem seminarista, amados, que é pior do que um infiel, ousou desafiar o pastor João Falcão Sobrinho, dizendo a ele: mas essa mulher vai gerar um filho que será um monumento, um testemunho da desgraça, da vergonha, da violência, do opróbrio. Toda vez que eu olhar para aquela criança, eu vou lembrar: foi um ato de violência. Aí todo mundo ouvindo falou: ih, rapaz, e agora? O que o velhinho vai falar?
E o homem de Deus falou assim: por que não compreender que essa criança pode ser um monumento da graça de Deus, do favor do Senhor, um testemunho de que, a despeito do seu contexto de geração, o próprio Deus permitiu, em sua soberana vocação, permitir que tal criança venha ao mundo para lembrar de que Deus é maior do que a nossa desgraça. O seminarista fez o quê? Murchou. Porque, amados, você pode pegar a genealogia de Jesus e falar o seguinte: caramba, só tem gente ruim. Ou você pode olhar e falar o seguinte, olhar e falar assim: só tem gente restaurada aqui pela graça de Deus. Tudo depende da perspectiva, amados. Saint-Exupéry no Pequeno Príncipe, né? A beleza está nos olhos de quem vê. E a feiura também, digo eu. Perdão, Exupéry. Tudo depende, amados, de como você olha. Ser mandado embora, você pode dizer: caramba, que desgraça, eu sou um desempregado. Ou você pode dizer: Senhor, só tem algo melhor para mim. Eu vou me manter fiel e eu vou buscar, porque eu sei que o Senhor sabe das minhas necessidades. Você pode perder um filho, um ente querido, e dizer: Deus, logo eu que sou fiel, por que tantas desgraças acontecem comigo? Ou você pode pensar o seguinte: olha, Deus, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Há algo muito melhor para ele e o Senhor tem algo muito melhor para mim. A vida e a morte estão nas tuas mãos, Senhor. Tudo depende de como se vê. A segunda porção, Mateus Bigodudo, o propósito oculto do Natal. Aí é que vem a questão do 14. Gente, só presta atenção aqui. Não é o posicionamento único aqui. Eu estudei, e tem gente que fala que é uma coisa, e outra coisa, e outra coisa. Eu falei: está complicado, muita coisa, muita tese. Então é claro que eu não tirei isso da minha cabeça. Né? Eu estou caminhando na mesma linha do Tim Keller, no seu livro Natal Escondido. 14. Obviamente, mesmo o pastor Léo, que é péssimo em matemática, sabe que é 2 vezes 7. Pensou? O número 7 na Bíblia é uma época de tempo plena, perfeita. 7 duplicado, 14. A história de Israel é trazida por Deus perfeitamente. 3 vezes o número 14 significa o perfeito governo e comando de Deus na história. Tanto de Abraão até Davi, 14. De Davi até a Babilônia, 14. Porque foi Deus que mandou o povo para a Babilônia, sim ou não? Ou Deus deu uma descansada e de repente o povo foi para a Babilônia? Nós vimos aqui na exposição de Abacuque, amados. Deus está na história. Martin Lloyd Jones: Deus é o Senhor da história. Ele está no fluxo da história, comanda o fluxo da história, porque Ele não está dentro do fluxo. Ele é Senhor. Ele cria a história. Ele está do lado de fora da história. E esses 6 conjuntos de 7 gerações, porque você tem 7, 7, 14 de Davi até Babilônia, ou melhor, de Abraão até Davi. 7, 7, 14 de Davi até Babilônia. 7, 7, 14 do exílio da Babilônia até o Cristo. 6 conjuntos de 7. Em Levítico 25, fala de que 6 anos se deveria semear a terra, e ao 7º ano haveria sábado de descanso. Sábado ao Senhor. 1 ano em que a terra estaria tendo descanso. E Levítico 25, 8 a 15 vai dizer de que a cada 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, no mês 7º, aos 10 do mês, seria o ano do jubileu.
que era o ano 50º. 7 vezes 7, 49. O ano seguinte, o 50º ano, está pegando, Alexandre? Seria o ano do jubileu. Nesse ano, cada um retornaria à sua possessão original. Ninguém semearia nem colheria. No ano do jubileu, quem comprou alguma coisa teria que devolver ao seu dono de origem. Os escravos seriam alforriados, porque era o ano aceitável do Senhor. Onde você viu isso? Ano aceitável do Senhor. Isaías 61. Que Jesus vai entrar no templo, vai abrir o rolo da lei e vai dizer: hoje se cumpriu essa profecia. Então, o 7º 7 é o sábado dos sábados, que é quando Jesus veio. E Daniel, os mestres aqui em escatologia, vai falar da vinda de Jesus com as 70 semanas. 70 semanas de 7. Por isso, 14, 14, 14 faz menção ao descanso, ao ano do descanso, ao ano aceitável do Senhor. O ano de repouso, que Hebreus capítulo 4, versículos 9 a 11 vai dizer: resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso. Que repouso? O repouso que é Jesus. Jesus é o nosso repouso, Jesus é o nosso sábado, Jesus é o nosso jubileu, Jesus é a nossa maior alegria. Deus não criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Jesus é o nosso sábado, nele nós descansamos. Por isso que Jesus, quando esteve na terra, dentre tantas outras coisas, ele disse: olha, vinde a mim todos que estáis, e que eu... É isso. Por isso que Paulo, quando vai escrever aos Romanos capítulo 8, ele vai dizer o seguinte: tenho para mim que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Que glória é essa, amados? A glória do descanso, a liberdade da glória dos filhos de Deus. Jesus é o nosso descanso. Por isso que o versículo 17 vai dizer: olha, até o Cristo, até o Messias. Jesus é de linhagem humana, verdadeiramente homem, mas é de linhagem divina, verdadeiramente Deus. Versículo 16 diz: Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus chamado Cristo. Há uma quebra aqui, não fala José gerou Jesus. Fala assim: Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus chamado Cristo. Porque Jesus não foi gerado na terra, Jesus foi gerado na eternidade. Jesus apenas nasceu aqui. Vocês estão comigo, gente? É teologia e reflexão bíblica muitas vezes, mas é simples. Jesus é filho de José apenas no aspecto jurídico, mas do aspecto espiritual, eterno, profético, ele é filho de Deus. Não é à toa que quando Jesus saiu das águas batismais, gostou da expressão? Das águas batismais, o Pai disse, o que o Pai disse? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Amados, preste atenção aqui, sobretudo os pais. Os pais estão comigo? Os nossos bebês nos são dados por Deus pela via natural. Jesus foi dado a José por via sobrenatural. Jesus foi verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem.
Como Deus, ele não foi feito, porém era Deus e é Deus e será Deus de eternidade a eternidade. Mas como pessoa, ele nasceu para a nossa alegria. Lucas, os anjos aos pastores: vos nasceu Jesus, o Filho, o Salvador. O Salvador. Em suma, Jesus Cristo é aquilo que o seu nome implica. Jesus significa Salvador. Cristo significa ungido. Ele cumpriu as profecias. É herdeiro legítimo do trono de Davi. E é da semente de Abraão. Me perdoe a expressão, ele era de pura linhagem. Ou vou usar uma expressão que é até tosca, me perdoe. Não é desrespeito, é apenas para reforçar. Puro sangue. Pura linhagem. Eu não vou entrar aqui na paranoia teológica se Maria emprestou o óvulo para que Jesus fosse concebido ou se o próprio Espírito Santo criou o óvulo. Não vou entrar nesse detalhe. A concepção de Jesus foi milagrosa. Ele é Salvador. Ele é ungido. E o fato, preste atenção, de Jesus ter vindo ao mundo no útero de uma mulher, dignifica você que é mãe. Dignifica você que é mulher. Porque Jesus poderia ter vindo ao mundo já adolescente. Sim ou não? Já adulto, sim ou não? Mas ele fez questão de beber do sangue, nadar no líquido amniótico de sua mamãe. Nascer falando gugu dadá. Fazer suas necessidades fisiológicas e ser limpada. E ser limpado. Ser tratado como um bebê. E como recém-nascido. Ser considerado por mim, para você, Deus. Jesus, presta atenção, ele não era menos Deus quando era recém-nascido do que ele é hoje. Ele era o rei de fraldas. Ou como diria Charles Swindoll, uma divindade de fraldas. Uma divindade de fraldas. Eu fico pensando, nós tivemos o Marquito pregando aqui, aquele jeito engraçado. Ele falou, eu não sei nem como Maria fazia. José, vem me ajudar, porque o Filho de Deus fez cocô. Fez xixi. Está chorando. Francisca, até os 3 meses da cólica, não é? Teve cólica. O Filho de Deus teve cólica para dizer que a nossa cólica tem sentido para Ele. Que a nossa dor tem sentido para Ele. Por isso que o autor aos Hebreus vai dizer, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um que como Deus em tudo, como homem, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Isso dignifica a nossa existência. Mamãe, isso valoriza o seu trabalho de nanar o seu filho todas as manhãs e a sua filha, porque o Filho de Deus encarnado fez questão de vir beber para dignificar os nossos bebês e para honrar a nossa maternidade e a nossa paternidade. Domingo que vem, se Jesus não voltar antes, eu vou falar sobre o papel de José. Que homem incrível! Amados, amadas, a vida tomou um outro sentido com a vinda de Jesus. Meu Deus. Rápidas aplicações, é tanta coisa que a gente fica até meio empolgado. Primeiro, o episódio que chamamos de Natal tem a ver com o Evangelho. São boas novas, o anúncio de que não podemos nos salvar, mas Deus veio para nos salvar. Jesus, filho de Davi e filho de Abraão. Aí eu me lembro de Bartimeu. Jesus, filho de
Tem compaixão de mim. Natal é isso. Vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo. Outra. Pela perspectiva do Natal, todas as demais histórias passam a ter um novo sentido. A nossa salvação não é uma ficção, mas uma realidade que faz parte da história, mas não se limita a ela. Em outras palavras, amados, preste atenção que esse ponto, a sua história tem sentido na história de Jesus. Graças à genealogia de Jesus, a nossa história hoje tem sentido, tem progresso, tem movimento, é vital, é real. A história da nossa família passa a ter um novo sentido por conta da história da família de Jesus, porque Jesus foi real e a sua salvação é real. Terceira aplicação: se houve na família de Jesus pessoas excluídas por questões culturais, morais e espirituais, isso inaugura um tempo de esperança no nosso coração, porque Tim Keller vai dizer, os valores de Jesus são radicalmente diferentes. O mundo valoriza estirpe, dinheiro, raça, classe. Jesus vira tudo de cabeça para baixo. Isso que é importante até mesmo fora da igreja, não deve ser levado dentro da igreja. Hoje tem gente que pode dizer, olha, na minha família essas coisas são tão valorizadas no mundo lá fora. Mas aqui, amados, não tem importância, porque na família de Jesus teve gente excluída, amados. Ruth foi excluída, Raabe foi excluída pelos homens. A mulher de Urias foi excluída pelos homens. Mas todas elas, Tamar foi excluída pelos homens, foi esquecida pelo seu sogro, mas foi incluída por Deus. Outra, o Natal nos ensina que, a despeito das aparências contrárias, o nosso Deus está no controle da história. E aí eu vou citar um poema alemão que diz assim: embora os moinhos de Deus girem devagar, ainda assim o resultado é um pó extremamente fino. Com paciência ele espera, com precisão mói tudo. Olha para mim aqui. Não precisa levantar a mão, não. Mas quantas vezes você já falou o seguinte: caramba, eu não sei porque que eu nasci nessa família. Eu não sei porquê. Eu soube de um pai, de um filho que chegou para a mãe essa semana e falou assim: vocês são péssimos pais. Aqui não tem gente que fez isso não. Se fez, vai pedir perdão para Deus e tal. Diz assim: eu não pedi para nascer. Amado, presta atenção aqui. A sua história é como um mover de Deus, girando bem devagar, porque Ele quer o pó extremamente fino. Olhe para mim. Deus é paciente. Ele está fazendo uma grande obra na minha e na sua vida. E preste atenção, um dia vai fazer sentido tudo que você está vivendo hoje. Estenda as mãos assim para receber mais uma vez essa palavra. Um dia vai fazer sentido tudo isso que você está vivendo. O filho que você perdeu, o emprego que você perdeu, o pai que lhe violentou sexualmente, a mãe que lhe chamou de piranha. O Senhor vai redimir a sua história nele. Nele. Por fim, vimos hoje a vinda do rei. Mas isso pressupõe que você deve estar preparado para o retorno do rei. Comecei homenageando C.S. Lewis e termino homenageando J.R.R. Tolkien. O retorno do rei. 2 Pedro 3:9 vai dizer: o Senhor não retarda a promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco,
não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Preste atenção, não para não, hein? Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nele há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas os convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, a vinda do Rei, o retorno do Rei, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, repita comigo, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Quando eu era criança, nós cantávamos essa música, né? Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde vou parar, só eu estou cantando, né? Então essa é bem antiga mesmo. Estaremos juntos, cantaremos juntos, hinos de louvor ao Senhor. A vinda do Rei está intimamente ligada ao retorno do Rei. A vinda do Rei, Natal. O retorno do Rei, a vinda gloriosa. Ele veio como humilde, nascendo ali no coxo, uma estrebaria. Mas ele, quando voltava, voltar como rei, hein? Rei mesmo. Rei de glória, rei de honra. Trombetas anunciarão o seu retorno. Quem viver, verá. Última frase, grande Mateus. O Filho de Deus se fez homem para que os homens pudessem se tornar filhos de Deus. Eu quero terminar com uma história de um devocional muito antigo, da editora Betânia, chamado Mananciais no Deserto. Essa é antiga. Nessa história conta, ou melhor, nesse livro, há uma devocional em que se conta a história de um pastor que teve um sonho. E não, isso daqui não foi um sonho, foi um pesadelo. Ele sonhou que o Natal não existia. Então preste atenção aqui. Em seu sonho, viu-se andando pela casa, mas lá não havia presentes no canto da lareira, nem árvore de Natal, nem coroas enfeitadas. Não havia Cristo para confortar, alegrar e salvar. Andou pelas ruas, mas não havia igrejas, com as suas torres agudas apontando para o céu. Voltou para casa e sentou-se na biblioteca. Mas todos os livros sobre o Salvador tinham desaparecido. Alguém bateu-lhe à porta e o mensageiro pediu-lhe que fosse visitar sua pobre mãe à morte. Ele apressou-se a acompanhar o filho choroso. Chegou àquela casa e disse: eu tenho aqui alguma coisa que a confortará. Abriu a Bíblia e não havia evangelho. Jesus não nasceu. Não havia promessa de esperança e salvação. Ele abaixou a cabeça e chorou com a enferma, com a mãe, em angústia e desespero. Não muito tempo depois estava ao lado do seu caixão, dirigindo o ofício fúnebre. Mas ele foi procurar uma mensagem de consolação, só que não tinha, porque não tinha nem palavra de ressurreição. Se Jesus não nasceu, não morreu. Se ele não morreu, não ressuscitou. Não havia céu aberto, somente cinza a cinza, pó a pó. O pastor percebeu que Jesus não tinha vindo. Ele chorou amargamente em seu triste sonho. O que seria, amados, da história da humanidade se Jesus não tivesse nascido? O que seria da minha vida, o que seria da sua vida se não houvesse Natal? Pare e pensa sobre isso. O Filho de Deus se fez homem para que os homens pudessem tornar-se filhos de Deus. Natal, amados, é uma denúncia clara. Não é possível se salvar sem Jesus.
Você que está aqui nesta noite, está ouvindo essa primeira mensagem natalina, o seu Feliz Natal será uma mentira, se Jesus não tiver nascido no seu coração. Natal não é tempo de trocar presentes e desejar coisas boas e comer rabanadas. Isso é medíocre, isso é funesto, é comercial, isso é marketing puro. O Natal só tem vida se a vida de Jesus estiver no seu coração. Se o seu coração for uma manjedoura, se Jesus tiver nascido um dia aí sim, você vai poder dizer Feliz Natal. Será Natal para você? Melhor, esse ano terá Natal para você? Jesus realmente é o seu rei? Jesus é de fato quem manda em você? Ou a cultura manda? Ou o diabo manda? Ou a política manda? Você tem sonhos para com o Salvador que é Jesus? Ou você é cego por ideologias humanas e escravo delas? Vou parar. Jesus é rei. Se é para ser menos do que isso, ele não aceita. Ou é tudo, ou é nada. Ou ele é rei, ou capacho, ele jamais será. Um gênio da lâmpada de Aladim, que você esfrega, e o anjo vem, meu amo, você tem direito a 3 pedidos, e você não aceita. Isso é desonra, isso é descaso. Ele é rei. Ele é rei. Ele é rei. Ele é rei. Ele só pode ser rei. Nada mais.